Olá, muito bom dia! Bem-vindos ao meu canal. Neste tutorial, como já devem ter reparado, vamos falar sobre mãos. É um tutorial em duas partes. Agora vamos falar sobre os dedos, estes 4 dedos. Na primeira parte, falei sobre o polegar e a estrutura da mão. E fiquem até ao fim, porque vou-vos dar duas simples dicas que evitam 2 erros muito comuns quando se desenham mãos. Por isso, vamos a isso! Vamos só começar aqui com um recordatório do que vimos na parte 1, que é importante para agora, para a nossa questão aqui dos dedos. Recordem-se, eu dividi aqui em partes iguais, mais ou menos iguais, o segundo quadrado que representa o bloco dos dedos. Esta linha que eu defini aqui como metade corresponde ao início dos dedos. Se eu fizer aqui a tal divisão dos 4 dedos, depois vocês ajustam mais pequenino e tal, começar aqui a fazer esta divisão, corresponde a estas, e depois, claro, tendo em conta aqui que este é o dedo maior, teria esta divisão. E recordam-se também, o polegar depois tinha aqui 2, 3 medidas, não é? E acabava aqui. Portanto, esta medida é importante, estes terços, é importante para marcar este bloco, o que é que corresponde ao bloco, e também como referência para o polegar. Para entendermos então aqui a nossa mão, vamos pôr aqui a nossa mão de lado, assim de lado. Temos aqui o comprimento do primeiro quadrado e o comprimento do outro quadrado. A largura da mão também podem considerá-la mais ou menos metade disto, quando começa aqui a largura do pulso, e depois então fazem aquele ajustamento para os dedos até aqui. Depois, se quiserem, recordam-se, fazemos aqui o nosso polegar aqui e aqui, ok? Só para termos aqui uma ideia. O que é que acontece aqui nos nossos dedos? Como vos disse, tendo em consideração aqui o dedo, dividimos aqui em 3 e temos aqui o nosso dedo. Esta é a divisão vista de lado. Quando o dedo se movimenta, o que nós vamos ter em consideração sempre é estas linhas aqui. Porquê? Porque mas quando o dedo dobra, vamos fazer aqui o desenho, quando o dedo dobra, vamos fazer assim, quando o dedo dobra e fazemos isto, o que acontece é que se dão aqui estes veios, não é? Estas inflexões, portanto, se ele estiver mais dobrado ainda do que aqui, este desaparece. E o que se mantém fixo são estas linhas de fora, essas não mudam. E depois, esta do meio ganha dimensão por causa deste osso, não é? E esta perde dimensão porque só tem um osso a delimitar, porque ela estica aqui. Agora, o que é que acontece aqui nesta terceira secção? O que acontece aqui nesta terceira secção é que nós temos aqui o osso, certo? Que são aqueles ossos, os 4 ossos, mas isto lado vê-se mas estão aqui os 4. E esta secção, quando nós dobramos, sobe aqui um bocadinho. E esta secção, este plano, é este plano que aumenta quando está dobrado, ou seja, temos aqui este altinho e quando a mão dobra, este plano inicial do dedo aumenta de tamanho, porque vai começar no osso. O segmento inicial do dedo vai ficar mais ou menos do mesmo tamanho dos outros 2 segmentos do dedo juntos, bem, igual ou ligeiramente menor. Com isto em mente, é simples identificar a movimentação dos dedos. Com a mão nesta posição, estamos a ver o dedo indicador, mas vamos analisar a movimentação do segundo dedo, o dedo médio. Quando o dedo dobra, temos que considerar que a dobra começa nesse osso. No dedo médio, este primeiro segmento é um pouco maior do que o do indicador. Nunca percam a noção destas 3 medidas de referência. Estou a fazer este dedo aqui, que é um bocadinho maior que este, não é? Estão a ver? Se eu tivesse esticado, isto seria para aqui. E depois marco aqui os lados, não é? este volume, mantenham sempre este volume, para depois então lhe dar aqui. Há aqui outra referência que eu vos queria dar, que é esta referência desta zona aqui,
desta zona, que corresponde mais ou menos a esta, quando dobramos o dedo, tal como acontece aqui nestes três, há aqui uma zona que se forma por baixo do osso, por baixo do osso, subindo assim, se não é à frente do osso, e depois então esta pele de fora junta-se aqui ao polegar, não é? Portanto, não se esqueça, este também faz parte destes ossos. Este aqui basicamente é direito, não é? Temos aqui estas inflexões. Agora, por exemplo, o mindinho, o dedo pequenino, que vou fazê-lo aparecer por aqui, exatamente parte da mesma zona, é mais pequenino, vamos incliná-lo aqui mais, depois já apagamos. Tem aqui a segunda secção e depois a terceira secção, vamos pô-lo aqui. E estão a ver, se fizermos aqui depois as partes temos aqui o dedo mindinho, está a par do polegar, para vocês verem. E ainda faltava outro dedo que eu depois também, como eles são muito flexíveis, posso fazer a mesma estrutura e fazer o outro dedo para aqui, por exemplo. E a mesma história. Ou seja, e depois, claro, apago as linhas portanto sei que o dedo que está na frente é este, que é o que se vê. E depois o mindinho, e este aqui é o terceiro, ou seja, tenho que ter assim em consideração. E depois teria que fazer o polegar. Vou fazer isto aqui a preto para vocês verem, com a tal elevação do osso, com a tal elevação, estes segmentos aqui, deste dedo. Depois, este aqui é o da frente, tudo bem, portanto vamos ter 3 e a tal zona aqui. Depois o segundo dedo é este aqui, como vos tinha dito, é mais comprido, também para aqui. O terceiro dedo é este aqui, vamos ajustar aqui este tamanho para ficar igual, como deve ser. E depois o mindinho vem lá de trás e tem esta orientação. Okay. E depois o polegar, pronto, o polegar não é o que estamos a fazer hoje, mas cobriria aqui o dedo mindinho. Temos aqui a linha do polegar. Depois aqui, normalmente, no polegar há aqui um alto também, e temos aqui o desenho da nossa mão. Depois arredondam, fazem aqui os sombreados. É claro que estes aqui estão mais sombreados, não é? Estão mais escuros aqui, e este está mais claro. Depois vejam também a estrutura do polegar. Esta é a mão de lado, e esta movimentação é sempre a movimentação que têm que fazer, têm que ter em consideração quando fazem a movimentação dos dedos. Eles são todos independentes, ou seja, posso pôr este à frente, este atrás, mas o esquema de elaboração é sempre o mesmo. Pensar nesta estrutura de onde eles saem, com estes riscos, e fazê-los assim, sempre dentro desta lógica, para não enganar e nunca se engana. Vamos agora ver como se desenha a mão quando começamos a fazer a rotação do pulso, mas sem essa rotação revelar a palma da mão. Vamos então fazer os nossos blocos que representam a mão. Agora, ao rodar a mão, esses blocos já são mais estreitos, refletindo essa movimentação. Mas a forma de ligação entre eles não se alterou. É maior na zona do pulso, estreitando à medida que chegamos ao bloco dos dedos. Se quiserem ter uma referência para a largura dos dedos, podem considerar mais ou menos 1/4 do comprimento de um dos blocos. É apenas uma referência, pois há pessoas com dedos grossos, finos, etc. Considera também que, na parte da frente, os dedos são mais finos, mas não muito. Se quiseres privilegiar o estilo, então podes optar por fazer os dedos mais finos. Temos aqui esta linha igual a esta. Se quiserem até já, como vos disse, aqui está o ossinho, já lhe ponho aqui esta elevação, para considerar aqui os ossos. E agora, o que acontece é que a nossa mão, o nosso pulso, tudo, é redondo. Ou seja, esta é uma simplificação que eu estou a fazer dos quadrados, mas depois a questão é redonda. Quando nós marcamos aqui o meio, para dividir os 4 dedos, como fizemos quando temos a vista de cima, não é? Dividimos a meio, este é um bocadinho mais largo e tal, este é o mindinho, e depois este é o mais largo, o mais comprido. Agora, quando fazemos isto aqui, na realidade, a mão é
a nossa estrutura é redonda, é mais ou menos redonda. O que quer dizer que, deixa eu mostrar aqui na imagem, quando eu viro assim, começam a desaparecer os dedos de lado. Ou seja, não podemos perder a noção das 3 divisões dos dedos. São fundamentais para entender como vamos ver a mão. Com esta rotação, e estando os dedos numa posição normal, um pouco fletida, os segmentos dos dedos mais afastados começam a deixar de estar visíveis. O dedo indicador, este sim, está bem visível e adquire mais destaque. Em termos práticos, quando eu fizer a marcação do espaço para os 4 dedos, eu vou ter em atenção a forma arredondada da mão. Os dedos mais perto da nossa visão ocupam visualmente um espaço maior. A divisão dos 4 dedos, que eu faço aqui. A divisão dos 4 espaços dos dedos já me transmite um pouco das consequências desta vista em perspectiva. Como veem, o espaço do mindinho deixa rapidamente de ser perceptível. Quando divido esquematicamente as 3 secções do bloco dos dedos, elas vão afunilando, dependendo um pouco do ângulo em que as vemos, e vão convergindo para o dedo indicador, que me vai servir de referência. Posso manter ou não até desaparecer o primeiro dedo, o segundo dedo desta primeira secção, né? A primeira secção aumenta aqui e depois diminui aqui, portanto ela tem esta história aqui, e o que vai acontecer é que estes desaparecem. Este mantenha, ou seja, mantém este dedo, faça primeiro este dedo, vou fazer o quadrado, depois vocês já sabem que tem aquelas coisas aqui e tal. Façam primeiro este dedo, ok? E depois os outros desaparecem em função daquilo que nós quisermos. Nós podemos estar aqui um bocadinho deste até aqui e deste até aqui desaparece, e depois se quiserem até aqui, tal lógico, se quiserem um destes dedos vem por aqui e até aparece aqui o dedo, e este aqui também, se ele vier para aqui também aparece aqui o dedo. Ou seja, vamos pôr aqui o polegar rapidamente, como vocês viram, para nós termos aqui a nossa ideia do que é que tem aqui. Quando fizerem o polegar, não se esqueçam que as medidas não são as medidas que estão a ver, são as medidas mais próximas daqui. Portanto, o polegar neste caso vai parar para a primeira secção é esta, como vimos, vem daqui deste meio, a outra vem daqui e a outra vem para aqui. Portanto, o polegar acaba por visivelmente estar mais perto dos dedos. Ok? Depois tem aqui, ajustam em função também da gordura do polegar, etc. E agora, vou ver aqui e vou-vos mostrar como fica aqui a elevação. Aqui este dedo quase que desaparece. Temos aqui esta noção. Este aqui vai até aqui, depois desaparece porque eu meti para aqui. O primeiro, aqui também. Depois este também teria aqui alguma movimentação, mas por uma questão de simplificação vamos mantê-lo, não é? Depois, vejam como é fácil. Depois tenho aqui estes dois que dou aqui e depois tal, lugar que eu só para darmos aqui a noção da mão. E depois, tendo em consideração aqui as sombras, vou sombrear aqui o lado da mão, para depois construir aqui um altinho aqui e depois, ok, aqui também tem do lado o nosso, depois aqui vincando estas sombras, ok? Esta seria a nossa, tinha aqui estes eixos, este aqui é um nozinho, estes são nozinhos, estão a ver? Portanto, construo aqui a minha mão em 3 dimensões. Já temos tudo o que precisamos para fazer uma mão em qualquer posição. Vou desenhar um punho fechado para treinarmos um pouco mais estes conceitos. Então, o que nós temos que fazer aqui de forma muito esquemática é aqui a forma como está definida aqui o nosso quadrado da parte fixa, não é? Temos aqui a tal dimensão, vamos dar aqui o volume, mais largo aqui no pulso, etc. Pronto, a partir daqui, o que eu vou ver, tal como vos disse, quando tenho aqui a mão de lado
né? Dividida aqui a meio, divido aqui em 3. Depois, quando eu faço as movimentações desta parte, considero aqui o tal altinho para ter aqui entre estes 4 planos. E são estes 4 planos que movimento. Aqui também eu vou ter que olhar para estas zonas, e vocês estão a ver de maneira diferente, vocês estão a ver mais assim, não é? Mais assim. Ok? O que eu tenho que ver agora aqui é como é que eu estou a olhar para a mão e estou a interpretar estes 4 posições. Portanto, eu sei que, por exemplo, aqui eu já tenho mais visível este, não é? Como está aqui na minha perspectiva. Se eu quiser começar a dividir por aqui, onde é que estão os 4, não é? Onde é que estão estes 4? E depois, se a mão estiver assim mais inclinada, eu posso ver aqui um bocadinho desta zona, destes planos que correspondem a estes. Vamos pô-lo, não é? Mas de qualquer maneira, depois, aquilo que eu vou definir sempre é esta linha. Portanto, esta linha, que é uma linha em perspectiva, não é? Que é mais pequenina, tenho que ter isso sempre em consideração, mas vou ter aqui a minha mão com estas 4 linhas. E depois esta, depende de como eles estiverem a movimentar, é essa a maneira que eu tenho de... Qual é a visão que eu tenho destes 4 elementos. Mas eles são mais ou menos... Este é o maior e tal, mas como este é muito mais visível, está aqui. A partir daqui, eu tenho que ver como é que estão então estas outras 2 linhas. Como veem, esta linha, não é? Tem uma inclinação quase em ângulo reto. Posso ver, em comparação com esta, até posso pôr aquela cantinha para vocês verem quando se põe à nossa vista, não é? Mas tenho que saber para onde é que esta linha me leva. Que esta linha leva-me para quase um ângulo reto, ou então vejo em posição, relativamente em posição ao papel, ao vertical, como é que é. Portanto, esta linha está aqui, vai parar aqui neste lado. E depois esta acaba por vir para aqui, não na mesma, estou a ver assim, não na mesma direção, mas um bocadinho, ligeiramente, não é? Ligeiramente, esta é assim e esta vai ser assim. Portanto, a partir daqui eu já sei como é que eu enquadro os nossos larguras, não é? E os tais eixozinhos, estes que vão de encontro aos ponta dos vértices. Aqui tenho aqui então os nossos dedos. Este aqui também. Depois, se quiserem, não se esqueçam deste aqui também, que está aqui por baixo do osso, neste caso. Okay? Agora, quando eu puser o polegar, vou buscar sempre aqui esta referência a meio, baixa aqui o polegar e depois o polegar segue por aqui uma secção, 2 secções, depois a terceira secção para aqui. E mais uma vez faço a mesma estrutura, a mesma aqui, já depois vai ligar aqui. Okay? Quando eu depois ajusto e tal, quando eu depois fizer aqui a lógica, quando eu vou pôr aqui a preto para vocês verem, quando eu fizer aqui a lógica dos dedos, vocês vão perceber do que é que eu estou a falar. Portanto, este aqui quase que se sobrepõe todo a este, depois temos aqui o tal eixozinho e depois então já começa aqui a entrar para o polegar. Este aqui não se vê todo, e depois o nosso polegar vem por aqui. Tem aqui estes veiozinhos e depois tem aqui a unha. E depois tenho aqui o nosso... Posso pôr aqui estas sombras mais acentuadas. E depois vou pôr aqui deste lado também as sombras para dar aqui o volume
deste lado aqui, do lado do polegar e do lado dos nossos dedos, e depois posso pôr aqui umas sombras. Ok? Também posso simular aqui o fim do polegar e aqui os ossinhos e também aqui a minha. Depois estes são detalhes, depois vocês podem pôr as veias, etc. O trabalho que tiverem a partir daqui é convosco, se vocês quiserem dedicar-lhe, não é? Aquilo que eu vos quero transmitir aqui é uma estrutura que ajuda, pois estas coisas são mais planas quando acabam, etc. Não é? Vocês, isto depois é assim, não vejam, eu não estou a fazer o desenho tal e qual, mas estando aqui o sítio, eu consigo depois se calhar dar-lhe aqui mais umas coisas no polegar, ou seja, tenho que adaptar ao modelo, pois não vai variar muito em termos do. Pois também tenho aqui também esta estrutura destes ossinhos que eu posso pô-los aqui um bocadinho mais em função da sombra. Aqui uma última posição também, vamos definir aqui o nosso quadrado principal, o nosso bloco, não é? Vamos então dar aqui a noção do pulso e depois vamos também criar aqui os tais ossos, e se nós temos aqui atrás, venho aqui com esta divisão. Depois faço já aqui o primeiro nível que vem não de cantinho, mas vem daqui. Depois inverto aqui o dedo do segundo nível, do terceiro, e depois ponho aqui o terceiro que vai ser o nosso. E depois dou-lhe aqui a nossa dimensão para este lado, tem que ter as duas, não é? Aqui esta coisinha, depois aqui esta coisa vai datar aqui, e depois esta aqui também tem, são os 3 eixos do nosso dedo. Depois aqui também tenho este mesmo volume do facto de estar aqui de lado. Depois vou já dividir, para ser mais rápido, vou já considerar aqui a divisão dos 4 dedos, 1, 2, 3, 4, e vou marcar já aqui pronto, este aqui é um bocadinho mais maior, não é? Em termos desta lógica, vem por aqui, posso manter aqui as mesmas curvas ou inclinar um bocadinho, e depois dar aqui esta até aqui, pronto. Depois vamos, depois este é um bocadinho mais pequenino também, que este já não se vê esta, pronto, aqui este dei-lhes aqui um bocadinho desta dimensão, mas este já não se vê, não é? Porque já estão lá mais em baixo. E o mindinho mais para dentro, também aqui esta estrutura, e ele acaba aqui mais depressa. Ok? Depois quando chegar aqui com o lápis preto, já vos dá aqui uma noção mais lógica, não é? Depois temos aqui o resto, acaba aqui o pulso. Então, depois, agora aqui o polegar. O que é que vamos fazer aqui ao polegar? O polegar sobe e vem, o osso vem para aqui. Portanto, temos aqui o nosso osso. Depois temos o segundo segmento do osso a subir, não é? A subir. E depois temos o terceiro segmento do osso, também vou pô-lo a subir. E depois damos-lhe aqui corpo, não é? Damos-lhe aqui corpo, como aprendemos. Depois aqui a ligação, neste caso, visto aqui da palma da mão, também tem aqui uma protuberância, não é? Que também vimos no primeiro tutorial como é que isso funciona. Pronto, agora vamos pôr aqui um altinho, então vamos pôr aqui o lápis preto, que é o lápis mágico que revela as nossas, depois aqui os dedos, este maiorzinho, depois aqui vamos pôr aqui as unhas já, não é?
Este aqui tem aqui algumas sombras porque este é a parte de dentro. Aqui também tenho alguma sombra, que eu neste aqui lhe dou aqui um bocadinho de volume para baixo. Também vou pôr aqui a unha mais para a frente. Aqui também, mas este já só se vê a parte de cá, não é? E depois aqui o mindinho está mais escondido. Também temos aqui a nossa unha. Depois é uma questão de sombrear. Depois tem aqui umas veias, tem aqui outras veias, não é? E vamos completar aqui. Podemos dar aqui. Isto tem mais sombras, não é? Portanto, aqui o nosso interior da mão fica mais sombreado, e também podemos dar mais sombras aqui nestas ligações aqui no espaço aqui dos dedos, não é? Para vocês ganharem aqui um bocado mais de tridimensionalidade. Depois, se quiserem marcar aqui também a parte do dedo que está mais virada, para dar aqui uma noção. Portanto, o tempo que agora vocês podem gastar aqui é ilimitado para fazer uma mão mais realista, mais não sei o quê. Agora, o que eu vos queria dizer era, fiz aqui simbolicamente o like em desenho. Agora, se vocês quiserem, se gostaram, deem o like virtual aqui para o meu canal, que eu aprecio aqui o vosso contributo para o canal ir avançando. Está comprometido, vou-vos deixar aqui então duas dicas muito óbvias, mas que normalmente ninguém se lembra de referir, portanto são erros muito comuns que ninguém repara. Temos aqui os dois blocos, não é? Com a parte mais fixa e depois os dedos, que dividimos aqui em 4. E depois quando se abre a mão, o que acontece, muito vulgar, é começamos a deitar este dedo para aqui, este dedo para aqui, este dedo para aqui, estou a exagerar, este dedo para aqui. E abrimos aqui o leque, uma espécie de leque. Não é possível, ou seja, se vocês repararem, este dedo, o dedo médio, não tem flexibilidade quando há um movimento da mão. Portanto, o que acontece é que este dedo, portanto, fica sempre direitinho, sempre basicamente, e são os outros que fazem a movimentação, e este lado é mais flexível, certo? Depois há outra questão que é, não se esqueçam, eles não ficam juntos aqui como um ângulo, abrem aqui arredondam, não é? Abrem aqui uma parte porque os dedos não esticam e portanto, ok? Esta é uma dica, um erro a evitar quando se abre este dedo é fixo, não é? Depois ponho aqui as unhas. Outra dica muito importante também, a dica é, estes são os dedos, estão aqui, mas quando nós dobramos a mão, este plano, se nós mudarmos os dedos já não é bem plano, mas se o tratarmos como plano, também inclui uma parte dos ossos e do resto da mão. O que quer dizer que, dica importante, quando nós estamos a tratar, e vamos pôr aqui os 4, como se tivéssemos aqui o polegar, não é? Deste lado. Quando nós estamos a tratar este plano com os 4 dedos, depois sai daqui o outro, etc. Vou marcar só aqui estas coisinhas. Só vos estou a dar dicas. O que acontece é que esta linha, onde começa aqui a separação dos dedos, depois se sombreia e põe-se assim umas coisas, não é? Não é no início do plano, ou seja, não vamos dobrar os dedos a partir daqui, não, dobramos-los a partir daqui. Estas são duas dicas importantes quando desenham mãos. Desenhem-nas melhor que aqui, mas como vos digo aqui neste canal, a preocupação não é fazer aqui os desenhos bonitos, é mostrar-vos como é que funcionam as coisas e dar-vos dicas práticas para que saibam como fazer os desenhos certinhos. É só isso que eu vos quero ensinar.
duas dicas para vocês não esquecerem e fazerem melhores mãos, muito melhores que estas, claro que sim. Chegámos então ao fim deste tutorial em duas partes. Se não viste a primeira parte que fala sobre polegar e a estrutura da mão, recomendo que vejas este tutorial. Sim, este tutorial. E já agora, utiliza a mão para dares um like, subscreve o canal e ativa o sininho, pinta, desenha e sobretudo, diverte-te.